Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está aqui para mostrar uma apresentação do Gustavo Zaven a respeito das atribuições do terceiro setor. Ele foi convidado pelo Éder para poder estar falando aqui, explicando um pouco mais a respeito. E eu acho que eu já vou passar a palavra para você, cara. A apresentação é sua. Pode seguir adiante. Eu vou fechar a câmera aqui, qualquer coisa é só avisar. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, é um prazer poder falar um pouco sobre o terceiro setor, sociedade civil, voluntariado, e daqui a pouquinho eu já vou compartilhar uma apresentação. E antes eu queria agradecer, primeiramente, ao Éder Leite, que me convidou para essa apresentação nessa noite, e, obviamente, a todos os conselheiros, ao Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, por a gente poder ter essa troca. E aí, Éder, Vitor, acho que seria muito bacana eu poder apresentar esses slides, e acho que no final vocês podem ir me passando algumas perguntas que tiverem do pessoal que está assistindo, e com certeza eu quero poder responder, ter esse bate-papo aí o mais profundo possível. Fechado? Tá certo? A gente está acompanhando aqui o chat do Facebook e do YouTube. Qualquer pergunta colocada, a gente vai estar repassando para você. Perfeito. Vou compartilhar, então, aqui a apresentação para que todo mundo possa ver. Só me dá um ok se vocês estão conseguindo ver, que aí eu já inicio aqui. Sim, está na tela. Perfeito. Então, para quem está assistindo também, muito obrigado nessa noite fria aqui, tá podendo usar o seu tempo para poder assistir um pouquinho do que a gente tem para falar. Eu vou me apresentar logo na sequência desse slide, mas quando o Éder me convidou para a gente poder falar um pouco, ele me disse que seria legal a gente abordar o tema do terceiro setor, e eu dei a ideia de a gente falar desse setor como um agente fundamental para a transformação da sociedade e dividir em dois subtemas, né? O papel da sociedade civil, que é extremamente relevante no desenvolvimento de políticas públicas, e, mais ainda, a importância do voluntariado, o exercício da cidadania por meio da participação social. E, nesse segundo tema, eu vou apresentar 3 casos práticos de vivência própria mesmo minha. Alguns já aconteceram, outros estão a pleno vapor, e o objetivo dessa apresentação também não é só dar alguns conteúdos, mas também procurar engajar, procurar mostrar que momentos de crise, momentos como que a gente está vivendo agora da pandemia, são oportunidades, e não só oportunidades, mas necessidade de a gente poder arregaçar as mangas e poder contribuir de alguma forma com algum tema que também interesse a gente, tá? Então, seguindo aqui, bom, eu sou Gustavo Zaven, eu sou coordenador de parcerias e projetos educacionais, sou nascido aqui na cidade de São Paulo, resido no bairro de Pinheiros, e hoje eu sou coordenador pelo Instituto Global Atitude, que a gente também vai falar um pouquinho onde se enquadra o Instituto, por exemplo, mas basicamente ele é uma organização não governamental que atua com relações internacionais e também programas educacionais. Muitos deles, principalmente os que eu coordeno, voltados para escolas públicas. Eu fiz administração de empresas pela SPM e trabalhei por 10 anos no setor privado como empreendedor. Sou formado pela Escola de Política Renova BR e desde 2012 já atuo com diferentes projetos sociais voluntários, sejam eles nas áreas de saúde, esporte e educação. E
tem um ponto aqui que eu acho muito interessante que a gente vai abordar na apresentação. Como eu já atuei no mundo privado, que a gente denomina segundo setor, e hoje no terceiro setor, vocês vão notar que isso é muito importante, essa combinação, não só desses dois, mas também do primeiro setor. Quem está com algum tipo de dúvida, fica tranquilo que a gente já vai conseguir explicar um pouco melhor o que é essa questão de primeiro, segundo, terceiro setor. Então, seguindo aqui, Vitor e Éder, eu normalmente falo bastante, gosto muito de conversar assim, com as pessoas, então eu dei a sugestão de ir falando e apresentando até o final. A gente tem uma apresentação que não é tão longa, são 14 slides aqui, mas talvez se surgir alguma questão durante a minha fala, eu acho que fica mais agradável se vocês me interromperem para eu poder interagir com quem perguntou. Pode ser? Perfeito. Pode ir tocando. Se aparecer algum questionamento na live, alguma coisa do tipo, até mesmo dos demais conselheiros, a gente vai perguntando, vamos uma conversa aqui, um bate-papo, eu acho que flui melhor. Isso, porque no mundo presencial a gente vê as pessoas, e aqui eu só estou vendo uma tela rosa com a minha apresentação, então um pouco não é tão divertido, assim, não é tão legal como seria fisicamente, né? Mas beleza, combinado. Então, Gustavo, assim... Oi? Eu sei que eu ia te interromper, mas eu posso tá colocando o link do Teams nas páginas para ver se o pessoal entra para perguntar por aqui mesmo. Combinado. Certo. Sem problemas. Então, assim, agora começando mesmo essa questão mais técnica, os três setores. Hoje a gente se preocupa muito, não só hoje, mas isso é uma questão fundamental, de proporcionar os direitos sociais, os direitos de cidadania a todas e todos, e talvez desde a nossa redemocratização isso nunca foi tão importante como tem sido atualmente. Essa combinação, essa atuação conjunta entre os três atores principais, que são governo, iniciativa privada e a própria sociedade civil. E a partir desses três atores, a gente consegue já denominar essa explicação sobre os três setores. O primeiro setor, ele nada mais é do que essa representatividade do governo, né? É o Estado, é o setor público, é quem de fato proporciona a regulamentação no sentido mais positivo dela, né, de organização. E é um conceito, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro setores, ele é um conceito que veio dos Estados Unidos e, de fato, é um pouco confuso, num primeiro momento, entender não as diferenças, mas principalmente o que envolve o terceiro setor, que tem uma série de detalhes, uma série de organizações que fazem parte, mas aos poucos a gente consegue ir desbravando esse mundo. Então, o segundo setor, e não tem a ver essas nomenclaturas, essas ordens, primeiro, segundo, terceiro setor, com ordem de importância, tá? Isso é muito importante frisar, porque como cada um deles tem as suas forças, as suas fraquezas, mas eu faço questão de destacar aqui que, para o bem de uma sociedade, para a garantia desses direitos sociais, direitos de cidadania, a atuação em conjunto, em qualquer que seja a esfera, ela contribui e é fundamental. Então, o segundo setor, ele é representado pelas empresas, né, empresas privadas, pelo mercado, e são, de fato, aquelas empresas com fins lucrativos, né, que geram riqueza, produtividade no sentido de capital. E o terceiro setor, ele também é constituído
por iniciativas privadas, e aqui já pode gerar um primeiro ponto de confusão, mas a grande diferença é que no terceiro setor essas iniciativas privadas elas não possuem nenhum tipo de fim lucrativo. E mais do que isso, qualquer organização do terceiro setor, ela tem na sua razão de existir um propósito público, né? Um fim público. Enquanto no segundo setor, você pega, por exemplo, uma empresa de sucos, né? O objetivo dela é poder vender essas bebidas e garantir uma lucratividade. Já no terceiro setor, você tem uma organização preocupada a organização, ela nasce com uma preocupação de resolver ou de auxiliar o governo, por exemplo, numa temática social, seja ela da educação, de saúde, do meio ambiente. Então, essa distinção já é um primeiro ponto para a gente saber o que é quem é do segundo setor, quem é do terceiro setor. E aí, mais um ponto que ajuda a gente clarear essas distinções eu denomino aqui os mecanismos, né, de organização, de funcionamento, e eles são práticos até. No caso do primeiro setor, do governo, a gente tem essa questão da burocracia, e eu gosto de dizer que a gente tem, muitas vezes, a gente interpreta a burocracia como algo negativo, né? Mas nesse ponto, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, do burocrático como organização do setor, do mercado, enfim, de organizar mesmo o funcionamento de todos os envolvidos com as distintas temáticas. Já no segundo setor, os mecanismos são os do mercado, né? Então, muitas vezes, nos mecanismos do mercado, no segundo setor, quem normalmente dita o funcionamento é o próprio indivíduo, né? O próprio consumidor, que acaba determinando, muitas vezes, mudanças de estratégias de uma determinada empresa para poder satisfazer as necessidades, os desejos dele. Então, mecanismos do mercado têm muito a participação do indivíduo nessa estrutura do funcionamento, né, das empresas. E o terceiro setor são os mecanismos de interesse público, super profundos, super enraizados mesmo na estrutura de qualquer organização. Você pode perceber, e a gente vai falar um pouco mais para frente, especificamente da pandemia, que são nesses momentos de crise onde muitas organizações do terceiro setor, da sociedade civil, elas nascem, né? Porque existe um interesse em resolver uma questão, muitas vezes por alguém que é da própria comunidade, da próprio local que está enfrentando aquela situação. Então, tem esse movimento, e muitas vezes no terceiro setor a gente tem pessoas, o mecanismo, um outro mecanismo que a gente pode adicionar é a questão do trabalho voluntário, tá? O terceiro setor tem muito do trabalho voluntário, mas é importante dizer que não é só o trabalho voluntário. Eu, por exemplo, trabalho numa organização que é do terceiro setor, não sou voluntário, né? Eu tenho uma remuneração dentro como coordenador dos projetos, mas o Instituto Global Atitude, ele faz parte do terceiro setor. A diferença é que não tem a visibilidade para ter o lucro lá no final. Gustavo. Oi. Eu posso dizer, né? Eu nem sei se eu posso dizer, mas é possível dizer que o terceiro setor ele é como se fosse uma ponte entre o primeiro e o segundo setor, e o foco
a natureza é eminentemente social e pública, né? O fim buscado pelo terceiro setor, o objetivo dele são os objetivos sociais e público. Perfeito, Éder. Que bom que você teve essa interpretação, porque sim, a gente pode tratar o terceiro setor como essa ponte. Um pouco mais para frente nos slides eu uso o termo de facilitador para esse resultado desse interesse, dessa questão pública, né, de um problema público e social. Mas eu também volto um pouquinho e digo que os outros dois setores, eles também exercem um papel de complementar, né? O terceiro setor, ele faz essa ponte, muitas vezes, de estabelecer uma parceria, por exemplo, com o setor público, por exemplo, na área educacional. Você tem uma organização que realiza projetos para estudantes de ensino médio, e essa organização, ela precisa de uma autorização, né, de uma parceria, por exemplo, com o setor público para poder estar nessas escolas públicas, e ela também precisa de recurso, de dinheiro para poder viabilizar esses projetos. Então, ela também entra em contato com o segundo setor, com as empresas, para que essas empresas possam dar esse dinheiro e ela possa implementar. Então, de fato, ela fica no meio, né, para conseguir concretizar esses projetos. Perfeito? Perfeito. Boa. Então, posso seguir aqui? Não sei se está indo muito rápido, se tem alguma outra questão. Vou tocando aqui. Não, acho que está tranquilo. Só uma dúvida que eu tenho o terceiro setor, ele é formado por algumas instituições. Todas essas instituições, elas possuem caráter privado, mas necessariamente elas precisam ser sem fins lucrativos. E aí uma outra pergunta seria, quando alguma instituição do mercado privada cria essa instituição, ela não pode ditar o que a instituição do terceiro setor faz. Essa instituição, ela teria autonomia. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala, por exemplo, de empresas que criam instituições, que a gente denomina, na verdade, de fundações, tá? Você pega uma empresa qualquer, ela tem uma fundação, e por que ela tem uma fundação? Uma fundação, na verdade, representa o conjunto do capital para poder distribuir para projetos. Então, por isso que tem essa denominação. Eu esqueci sua outra pergunta, desculpa. É com relação à autonomia. Esses organismos que formam as instituições do terceiro setor, ainda que criados por empresas privadas, eles possuem autonomia. Sim, nesse ponto que você está colocando, quando uma empresa cria uma fundação para poder distribuir recursos para para viabilizar projetos, essa fundação tem total autonomia, ela não pode de jeito nenhum ter esses fins lucrativos, completamente diferente de uma empresa. E você tinha comentado, toda a organização do terceiro setor é uma entidade privada. Na verdade, você tem movimentos, por exemplo, que podem ser simplesmente só constituídos de cidadãos, não necessariamente uma organização privada. Você pode ter um movimento, por exemplo, eu, você, o Vitor, mais outros conselheiros, para poder ajudar uma determinada região, mas é um movimento 100% voluntário nosso, entendeu? Numa organização que é constituída, de fato, ela é uma organização do terceiro setor, de fato, ela é
uma entidade privada. Não sei se ficou claro, mas é mais por essa linha. Sim, ficou claro aí, pode seguir. Ô, Gustavo, tem uma pergunta do Facebook. Eu coloquei no chat. Você quer ler ou quer que eu leia para você? Você que sabe. Acho que é melhor você ler, que eu estou com a tela da apresentação só aqui aberta, Vitor. Tudo bem. Dalala Jobim. Podemos falar que o segundo setor visa a geração de riqueza monetária, enquanto que o terceiro visa a geração de uma riqueza imaterial através da promoção da melhora social, não? Sim, eu acho que... Como ela chama? Lala Jobim. Lala, perfeito. Essa talvez seja a principal distinção mesmo entre o terceiro setor e o segundo setor. Está até aqui, agora, por coincidência, está nesse slide que a gente fala, né, o mercado aqui como segundo setor, responsável por esse processo produtivo e, de fato, quem cria, muitas vezes, os empregos, a riqueza propriamente dita, e o terceiro setor mais movido a questões de interesse, de participação social, e aí eu coloco como resultado dessa participação um processo de tomada de decisões mais assertivo, né? E eu já explico o porquê mais assertivo. E o governo, ele dita essa questão das políticas e regulamentos, como eu falei um pouco mais cedo, e que determina, na verdade, através dessas características, o funcionamento, né, de todo o ambiente onde todo cidadão, cidadã é influenciado. E nessa questão da tomada de decisões, é muito importante poder dizer, talvez uma palavra que represente o terceiro setor, pelo menos para mim é a mais importante, é a questão da participação. Seja numa organização privada sem fins lucrativos, ou, por exemplo, num movimento que eu comentei, de amigos, né, que aí seria um movimento da sociedade civil, você tem um interesse, você tem algo que te desperte ou que te deixe inquieto para poder agir e, naturalmente ou consequentemente, você participa para resolver aquele determinado tipo de problema. E com essa participação, aí, Éder, entra aquela questão que você falou da ponte. Para o governo e para uma empresa, é extremamente necessário que tenha uma organização com essa participação e que muitas vezes a própria organização está inserida naquela comunidade que está vivendo um determinado problema. O governo, a empresa, precisa do terceiro setor para poder definir qual vai ser a melhor estratégia. Então, nada melhor do que alguém, uma organização que vive naquela comunidade para entender quais são os problemas, quais são os caminhos que podem ser seguidos, adotados. Então, imagina, uma organização leva para a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, e apresenta para uma empresa lá do bairro Cidade Tiradentes, por exemplo, que a comunidade daquele bairro está enfrentando tais problemas. A prefeitura pode falar, poxa, a gente tem um plano para essa região e com essas informações que vocês estão trazendo, com certeza a gente pode aprimorar o plano que a gente está elaborando. Então, por isso que os três agentes aqui, eles são fundamentais nessa garantia, de novo, dos direitos, né, sociais, dos direitos de cidadania. Eu até destaco aqui em branco essa questão das parcerias mesmo, propriamente ditas, que elas são essenciais, necessárias, ninguém consegue sobreviver sem essas parcerias constituídas por um desenvolvimento de fato sustentável mesmo, né, da sociedade. E já entrando nessa questão de desenvolvimento sustentável, talvez seja um termo também um pouco... É um termo que está na moda, mas
também talvez gere algumas questões e acho legal a gente poder detalhar um pouquinho. O desenvolvimento sustentável, na verdade, não está só relacionado com a questão do meio ambiente, por exemplo, né, que a gente lida muito com sustentabilidade e meio ambiente. Na verdade, isso vem lá em 2015, onde os países integrantes, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, firmaram um acordo, assinaram realmente um compromisso, um comprometimento, para, a partir daquela data até 2030, ou seja, 15 anos, eles teriam que alcançar 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, mais conhecidos como os ODS, e detalhados numa série de temáticas. Então, desses 17 ODS, a gente tem o próprio meio ambiente, a gente tem igualdade de gênero, erradicação da pobreza, cidades sustentáveis, mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre. Então, tem uma série de temáticas abordadas que a gente pode definir que, para todas elas, o governo, o mercado, o terceiro setor, constituídos de parcerias, vão possibilitar alcançar essas metas, tá? Talvez surja alguma dúvida com esse tema, fiquem à vontade aí para me interromper, ou então eu dou sequência aqui. Sigo? Sim, pode seguir aí. Beleza. Então, aqui a gente falando um pouquinho mais dessa questão do terceiro setor, eu acho que a gente já falou praticamente tudo aqui desse slide, mas assim como tem uma ligação muito forte, né, da questão do trabalho voluntário, mas não só, e da solidariedade humana, desse interesse público, a gente tem basicamente duas denominações aí jurídicas para essa questão do terceiro setor. Uma delas eu comentei já, que é essa questão das fundações, e a outra, que pode ser muito mais difundida, são as associações. Eu garanto aqui que todos aqui que estão assistindo, todas conhecem alguma associação que nada mais é do que uma reunião de pessoas para alguma finalidade pública. Então, por exemplo, Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, Associação dos Amigos Jovens em Prol dos Cachorros e Gatos do bairro de Pinheiros. Então, isso nada mais é do que um conjunto de pessoas reunidas em prol de alguma questão pública, né? De um interesse social. E as fundações basicamente a gente entender as empresas criando organismos para distribuição dos recursos que elas possuem para resolver determinados problemas, pontos delicados, né, da sociedade. E aí, acho importante frisar essa lei federal, porque talvez aqui a gente nunca tinha escutado sobre o termo terceiro setor, mas já escutou sobre ONG, né, que são organizações não governamentais. E isso essa lei federal, esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele é fundamental para dar uma organização para esse mundo do terceiro setor. Porque a gente sabe que no setor público é extremamente organizado, né, no sentido de regulamentos, de processos. No mundo das empresas,
a gente também tem uma série de leis que as empresas devem seguir, que devem ter como princípios, na maioria das vezes, e no mundo do terceiro setor, até 2016, ou seja, é super recente, as organizações que atuavam nessa questão de interesse público, elas não tinham uma base legal para determiná-las, né? Como agir, como dar transparência, que isso é fundamental. Então, esse marco regulatório, ele vem para dar uma regulamentação e não só para quem atua, mas principalmente para quem é impactado, né? No caso, na maioria das vezes, a sociedade de alguma forma. Tá? Vou seguindo aqui. E aí a gente chega nessa parte mais de sociedade civil e as políticas públicas, que aí eu quis elencar algumas outras características onde a gente pode facilitar a distinção, né, de uma empresa do segundo setor e do primeiro setor e uma organização do terceiro setor. Então, como eu disse antes, que muitas vezes as organizações, ou elas estão dentro da comunidade local, que é a razão dos problemas que essa organização quer resolver, ou elas estão lá, ou elas lidam diretamente com aquela comunidade, né? Então, você tem um corpo técnico, um corpo que diretivo mesmo dessas organizações que está completamente compromissado e que, entre aspas, respira os problemas daquela comunidade local e tem o compromisso de proporcionar esse desenvolvimento mesmo daquela localidade. E aí, exatamente por isso, por estar inserida nesse contexto, essas organizações, elas de fato, elas são mais criativas, né, flexíveis e resilientes pelo fato de entenderem que vários dos pontos que têm para ser resolvidos não vai ser possível resolver de uma hora para outra. E esse terceiro ponto que é fundamental, essas organizações, elas de fato, elas existem, elas são orientadas, elas têm como princípio básico, fundamental, o verbo agir, né? Elas não existem para entender como vai funcionar, não, elas estão lá porque elas sabem do problema e elas querem resolver o problema e vão resolver o problema, muitas vezes com a ajuda desses outros dois setores. Tá bom? E, se eu não me engano, acho que depois desse slide a gente consegue abordar bastante essa temática do trabalho voluntário, né, com os casos mais práticos que eu coloquei. E esse slide também ele é necessário porque você imagina uma organização orientada para um fim público, qual seria a possibilidade de uma organização dessa magnitude, dessa relevância existir se a gente estivesse, e aí eu não cito propriamente Brasil, nenhum país, mas pensando globalmente, se a gente estivesse num local onde é extremamente autoritário, onde a sociedade não tem voz ativa, onde você não pode ter a sua livre expressão. Então, o trabalho, a existência de organizações da sociedade civil, elas são fundamentais em estados democráticos, né, de direito. E aí, por isso que eu enfatizo aqui que, logo depois da redemocratização, né, a partir da Constituição Federal de 1988, fica muito claro que os objetivos
a serem alcançados para uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor, eles não serão alcançados se a sociedade de fato não participar, seja manifestando a sua opinião e sendo de fato escutada, ou mais ainda agindo mesmo, né? Como a gente comentou no slide anterior. Então, o planejamento, a formulação dessas políticas públicas, elas só são fundamentais com uma sociedade agindo, comigo, Gustavo, com o Éder, com o Vitor, podendo dizer, manifestar a sua opinião. Isso só acontece se existir esse espaço, né? Por isso que essa questão da democracia ela é fundamental. Então, eu dou alguns exemplos aqui. Seria muito mais interessante, talvez, a gente ter 2 exemplos municipais, mas aqui eu destaco o Conselho Nacional de Educação, mais para dizer que, por exemplo, é um organismo que tem muitos representantes públicos, mas parte dos membros e muitos desses integrantes, quem tem a determinação para escolher é o presidente da República, mas muitos desses membros, eles são escolhidos após consulta a essas organizações da sociedade civil. Então, o primeiro setor vai para o terceiro setor dizer, poxa, você, organização que atua com educação há muito tempo, o que você acha dessa pessoa que a gente está querendo integrar? Então, isso é fundamental para que tenha um funcionamento adequado. E aí, o outro exemplo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que eu destaquei, que é o mesmo raciocínio, né? Parte dos integrantes são membros dessas entidades sociais, tá? E acho que já linkando, deixa eu só ver se não, o outro ainda não é sobre, mas aqui nessa parte final aqui do slide, eu imagino que todas vão conseguir visualizar muito bem o contexto atual, né? Hoje a gente tem um Estado que é completamente comprometido com os gastos obrigatórios. Então, você pega salários, remunerações de servidores, sejam eles ativos, inativos, cada vez mais o Estado ele tem esse comprometimento, né, de arcar com esses recursos. E cada vez mais está faltando mais recursos, por exemplo, para algumas finalidades. E aí, com o contexto da pandemia, né, a gente viu, por exemplo, auxílio emergencial, uma série de outros benefícios sendo disponibilizados justamente, e qual é o grande ponto disso? Que a gente não tem recursos, por exemplo, a questão fiscal, a questão do primeiro setor, ela se agrava cada vez mais com a questão dos recursos. E aí, por isso que volta essa questão das parcerias com as organizações da sociedade civil. Se o Estado não tem ou recurso, ou não tem, eu não sou muito bom para fazer essa atividade, por que não estabelecer uma parceria com alguma organização que é daquela área e que vai atrás de uma empresa para poder patrocinar aquele projeto e implementar na sociedade? Então, eu vejo que cada vez mais esse tipo de parcerias é fundamental, tá? É claro que tem toda essa questão de corrupção, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. É muito mais dizer que, sim, os gastos eles são obrigatórios e os municípios, por exemplo, eles têm uma lei a ser seguida, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, onde cada município não pode ter de tudo que aquele município ganha, ele não pode gastar mais do que 60% com esses gastos obrigatórios que eu estou chamando aqui.
e vários deles já estão nesse limite ou até ultrapassaram. Então, por uma questão legal também, os municípios eles têm que obrigatoriamente estabelecer parcerias, destinar para outras organizações, empresas, áreas a serem melhoradas por quem muitas vezes talvez tenha competência e tenha recursos naquele momento. Perfeito? Sigo aqui, Vitor, Éder. Pode seguir, cara. Alguém tem algum questionamento aí, pessoal? Leonardo, os demais? Acho que não, pode seguir aí. Então tá. E aí, acho que para finalizar, de fato, essa questão dessa parte mais técnica aí do terceiro setor, da sociedade civil, das políticas públicas, entra aquilo que eu disse, que as crises, elas intensificam, de fato, essa atuação mesmo dessas organizações sociais. Eu destaco até aqui essa frase, né, não é minha, do Easton, que a sociedade civil tem um papel importante, eu diria até fundamental, numa democracia participativa que resulta em políticas públicas. É aquilo que eu falei, se você não ouvir, se você não der espaço para participação, para aquele cidadão poder falar, poder manifestar, ele que vive, ela que vive, que enfrenta um problema, de fato você não vai conseguir melhorar aquele espaço onde ele vive todos os dias, né? E esse outro trecho chega naquele ponto que eu digo dos facilitadores, né? Que as organizações da sociedade civil, de fato, elas facilitam, elas ficam nesse meio do caminho, no meio de campo, entre aspas, né? Para promover essas mudanças mais estruturais e sempre em cooperação aí com o governo, com as empresas privadas, ou mesmo outras organizações do terceiro setor. Essas parcerias, elas são, de fato, fundamentais. Por exemplo, no instituto que eu atuo, nós somos uma organização da sociedade civil com um adendo de interesse público. E aí eu explico o porquê que tem essa nomenclatura. É mais conhecido como OCIP, né, a sigla, e a OCIP, ela tem o direito legal de estabelecer termos de parcerias com o setor público, e aí com esses termos de parcerias, a gente tem uma série de procedimentos a serem seguidos. Então, para a gente conseguir implementar um projeto e comprovar que esse projeto, de fato, foi bem implementado, cumpriu com o objetivo, a gente precisa deixar claro qual é o objetivo, qual é a justificativa para aquele projeto ser implementado, qual é o plano, por exemplo, de trabalho, né, que a gente vai atuar naquele projeto, e depois, obviamente, prestar contas do resultado que foi obtido com aquilo que estava prometido. Então, essa classificação OCIP é algo que, se eu não me engano, vem por meio do Ministério da Justiça, e não são todas as organizações que recebem esse título. E aí, acho que essa outra parte eu já comentei bastante, dos ODS e do incentivo da vivência na comunidade local. Acho que a gente pode avançar. Tem uma pergunta aqui, Lala Jobim. Posso dizer também que as características da OSCs estão ligadas à necessidade de adaptação às necessidades locais, aonde precisam reinventar sua forma de atuação? Eu não diria, talvez, reinventar sua forma de atuação, mas
Sim, essas organizações elas existem por esses problemas locais. Elas nascem com essa finalidade de resolver essas questões. Eu entendo essa questão do reinventar, mas o fato de elas entenderem aquele contexto, eu vejo que elas já são constituídas com esse pensamento de resolver, né, os problemas. Talvez uma empresa, por exemplo, do segundo setor, você pode falar melhor, talvez seja mais interessante muitas vezes você usar se reinventar, né? Quando uma empresa, por exemplo, era líder de mercado e aí está perdendo espaço para concorrência, a gente até escuta esse termo, né? Nossa, essa empresa precisa se reinventar. Então ela precisa reformular todo o seu modelo de negócio para poder atrair mais consumidores. Mas no caso de uma organização, ela vive para resolver aqueles problemas e ela entende sobre aqueles problemas que aquela comunidade enfrenta, né? Então, acho que já é a essência dela. E aí, chegando, talvez essa parte seja a que eu mais gosto aqui, porque aí já não é algo técnico, é algo prático, e aí são experiências mesmo minhas, e gostaria muito que com esses próximos slides a gente pudesse despertar aí o desejo de mais pessoas serem voluntárias em alguma ação. Eu destaquei aqui 3 projetos que a gente vai conseguir falar um pouco, 3 projetos voluntários, e em todos eles eu estava fazendo esse exercício de, poxa, quais são as palavras, né, que definem, pelo menos para mim, um trabalho voluntário. E eu cheguei nesses 4 termos aqui, né? Participar, conhecer, descobrir, viver. Participar por tudo que eu falei, mas também acrescento participar pelo fato de você respeitar, você entender uma determinada realidade, né? Quando você atua como voluntário, por exemplo, num projeto educacional ou de meio ambiente, muitas vezes você não tem ideia de qual é o contexto de vida daquele estudante ou daquele indígena, se a gente estiver falando de meio ambiente, por exemplo, e você participando, você de fato aprende até a escutar um pouco mais e aprecia, né? Você compartilha experiências e entende que, nossa, eu não tinha ideia de que funcionava assim, que legal, você pode me ajudar e eu posso te ajudar em tal atividade. Conhecer, porque talvez, pelo menos para mim, essa questão do conhecimento é o maior valor. Isso você pode ter uma determinada renda mais alta, mais baixa, mas o conhecimento, de fato, ninguém tira de você, né? Então, você, quando exerce um trabalho voluntário, e o trabalho voluntário, você pode dizer que você entra num trabalho voluntário por algum interesse que você tem, né? Então, eu, por exemplo, me interesso absurdamente por educação, por meio ambiente. Agora eu aprendi a me interessar muito mais, exatamente estando num trabalho voluntário, a respeitar todos os que estão envolvidos nessa questão do meio ambiente. Mas você, de alguma forma, você pode gostar muito de esporte, por exemplo, e você tem o sonho, sei lá, de ser técnico de futebol, e hoje você está estudando, você não consegue, eu não consigo mudar minha carreira e me dedicar a ser técnico. Pô, mas por que você não pode ir lá no bairro onde você mora? Será que não tem uma garotada que joga bola e que você sempre passa indo para o seu trabalho e fala, pô, esse pessoal, acho que eu poderia ajudar a eles se desenvolverem, né? Essas crianças e tudo mais. Você pode ter um projeto voluntário seu, sozinho, mas é mais legal com mais pessoas,
de ser técnico de futebol, e garanto que você vai aprender demais com aquelas crianças que você vai estar treinando. E descobrir porque você descobre não só muitas informações sobre aquelas pessoas que você está lidando, mas também você descobre muitas potencialidades assim em você. E não só potencialidades, você também descobre pontos que você tem que se desenvolver. Então, num trabalho voluntário, você pode descobrir que, poxa, você é um cara super sorridente, que legal. Pô, você é um cara mais sério, mas você é super concentrado, né? Eu acho que tem um trabalho também psicológico, assim, que o ser voluntário, ele ajuda, ele contribui bastante. E viver, porque como diz aquele ditado, né, a gente só tem uma vida, e viver como voluntário, pelo menos para mim, assim, é a forma de você mais poder se aproximar do mundo, descobrindo, vivendo uma série de realidades diferentes da sua, e de uma forma prazerosa, e sem gastar nada, pelo contrário, né, contribuindo para que pessoas se desenvolvam. Então, é uma experiência de vida, eu diria, ser voluntário, né? E aí, para complementar, essa frase que está aqui embaixo é uma frase da própria Nações Unidas, e faço questão aqui de ler ela por completo, porque ela traduz muito bem o que é o ser voluntário, né? É o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos. Então, você pode ser voluntário de qualquer coisa, basta você ter algum tipo de interesse, todos nós temos, para poder implementar esse seu projeto, tá? Gustavo, você disse que gosta bastante também dos projetos sociais na área ambiental, né? Atualmente você participa de algum projeto nesse segmento? Por que da minha pergunta, tá? Porque eu também é uma área que me agrada bastante e que eu tento até ter uma participação mais efetiva aí em todos os assuntos relacionados à questão de meio ambiente como um todo, né? Legal, Éder. Sim, eu faço parte, e a gente vai chegar nele, que é o União Amazônia Viva. Hoje é o projeto voluntário, aliás, é o projeto voluntário de todos que eu já participei, é o de maior magnitude, e tem um trabalho espetacular que é em prol dos povos indígenas. Um pouquinho mais para frente eu vou detalhar melhor, mas já que você me perguntou, eu nunca tinha atuado, por exemplo, em nenhuma esfera, seja ela com projetos remunerados ou mesmo voluntários, nunca tinha lidado com essa questão ambiental, né? E lembra que eu falei nos slides anteriores que a crise, ela potencializa a nossa atuação como sociedade civil, como voluntário? Foi exatamente por conta dessa questão da crise, né, da pandemia, que me fez chegar até esse trabalho voluntário ligado ao meio ambiente, que é a União Amazônia Viva, que trabalha com a questão dos povos indígenas em toda a região Amazônia. E aí, por exemplo, essa foto que está aqui, ela é de um projeto voluntário que eu estive por 6 meses, e essa foto tem uma grande contribuição na mudança da minha carreira, por exemplo. Eu, como vocês viram lá inicialmente, né, fiz administração, trabalhei 10 anos no segundo setor, e quando eu trabalhei como voluntário aqui, que a gente era professor aos sábados, a gente dava aula para uma escola estadual que fica lá no Ipiranga.
e dava aula de projetos interdisciplinares. A gente ensinava, por exemplo, uma das atividades era apresentar todos os gêneros musicais das 5 regiões brasileiras. Aprendi muito assim com esses temas. Sou um fã de maracatu, por exemplo, hoje, de frevo. e essa foto, ou melhor, esse projeto, que é o CREA+, ele me mostrou assim que, putz, eu quero ter como carreira trabalhar de alguma forma direta ou indiretamente com educação. E cada um dessas crianças que estão aqui eram uns alunos, tem outros voluntários aqui, e assim, foi espetacular. Bom, aí dando sequência, né, aqui, eu falei que eram 3, mas eu acabei falando do CREA, que não estava aqui na pauta. Tem mais uma pergunta aqui da Lala. Opa! Você trabalha com teto de gastos e daí surge a necessidade de estabelecer essa parceria. Não deveria haver, por parte do governo, um melhor monitoramento dos resultados, garantindo que os problemas foram, ao menos, parcialmente sanados, independentemente da contrapartida para a realização do projeto ser de origem privada? Eu não sei se ela quis dizer o monitoramento da entrega do projeto dessa organização. Eu imagino que sim. Sim, por isso que quando eu estava explicando, por exemplo, eu disse a questão da OCIP, quando você tem algum envolvimento, por exemplo, de recurso público numa organização social, a prestação de contas ela é extremamente detalhada e deve ser assim. Que bom que é assim. A transparência que tem que ser efetuada, ela é gigantesca, porque e você, não só a prestação de contas dos recursos que foram disponibilizados e o que foi utilizado, você também, os relatórios de desempenho, você também tem que apresentar para mostrar, olha, o nosso objetivo era esse, ao final do projeto a gente conseguiu isso. Então, esse monitoramento, esse acompanhamento, ele acontece, e quando você diz teto de gastos, eu não sei se enquadra direito nesse ponto assim que eu estou respondendo, porque aí, na verdade, o teto de gastos ele é muito mais relacionado a um agente do setor público mesmo, né? Nesse caso, a gente está falando de uma parceria, então já tem uma destinação de recursos do setor público para essa organização, você já sabe quanto você tem e você já sabe quanto que você vai gastar naquele seu projeto, por isso que você pleiteou aquela parceria para receber aquele recurso. Gustavo, deixa eu só aproveitar aqui esse link dessa pergunta. Aqui a pergunta foi bem específica para o setor público, né? E aí eu acho que aqui a gente está mais voltado para o governo. E se eu mudasse a pergunta e dissesse para você, no setor privado, né? E aí eu falo o setor privado como aquele é o setor que criou lá uma fundação pública, por exemplo, uma fundação. Esse setor, ele monitora a fundação? Ele monitora a fundação ou ele monitora o projeto, por exemplo, que ele está ajudando? É exatamente isso, um monitoramento do projeto ali, do objetivo social buscado pelo projeto X. Tá, ótimo. É a mesma coisa, Vitor. A gente, por exemplo, trabalha com fundações, né, que enxergam os projetos que a gente implementa como algo de impacto social. Então, a prestação de contas, ela é do mesmo nível. E tem que ser assim. Foi bom você falar, porque eu estava muito nessa questão do setor público, e tanto no público quanto no privado é a mesma forma.
prestação de contas, dizer exatamente onde que você vai gastar determinado recurso que vai ser destinado, apresentar os relatórios de desempenho, né, de entrega dos projetos que aquela empresa, que aquela fundação beneficiou, patrocinou, é fundamental primeiro, para dar continuidade para a parceria. Segundo, transparência, essa palavra vai para qualquer setor. E também, se a gente está numa organização da sociedade civil, a gente está para entregar projetos que gerem um impacto, né? Então, estabelecer relatórios é a maior satisfação também, você, no início do projeto e no término do projeto, observar por meio desses documentos que existiu algum tipo de desenvolvimento. Então, de uma certa forma, essa prestação de contas, esses relatórios, eles são fundamentais, mais uma vez, para os três, né? Cada um com as suas necessidades específicas, mas eles são fundamentais para os três setores. Beleza? Eu não sei, são 8 horas aqui, eu tô terminando já, mas não sei se a gente está com o tempo estourado, como é que a gente tá? Pode seguir aí, pode terminar. No caso, como eu falei para você, eu estou dando liberdade total para você levar do jeito que você preferir. Se você quiser passar um pouco, não tem um horário de término. Eu não coloquei um horário, não especifiquei um horário para término da apresentação. Tá. Bom, mas para não ficar muito longo também, acho que mais 15, no máximo 20 minutos, a gente já encerra. Então, esse projeto aqui, o Muros Coloridos, esse foi um projeto que a gente realizou numa escola no bairro de Cidade Tiradentes, a escola Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Se eu não me engano, é a maior escola ali do bairro. E nesse projeto, a gente mobilizou... qual era o objetivo do projeto? A escola, ela já existe, se eu não me engano, há 35 anos, e os muros dessa escola nunca tinham sido pintados a não ser na entrega, né? E isso era uma demanda da escola. Essa escola, pelo instituto que eu trabalho, eu acabei criando um relacionamento forte, assim, de entender a realidade, de entender o que era necessário na escola. Então, isso despertou fazer algo dentro dessa escola, né? E o muro tem 120 metros, por exemplo, de extensão, e o nosso objetivo era dar um pouco mais de vida, porque assim, ele tem um impacto gigantesco. Eu não sei quem conhece aqui Cidade Tiradentes, mas essa escola fica numa das avenidas principais, a Avenida dos Metalúrgicos, e todo mundo que sai do bairro ou chega ali no bairro para ir para qualquer lugar, passa pela escola, né? E a escola é um lugar que é emblemático, tem uma representação, tem uma potência, tem que ser um lugar vivo, né? Então, o nosso objetivo era trazer mais alegria, era trazer um pouco mais sabe, de bem-estar mesmo para os estudantes que ali frequentam. E aí a gente conseguiu arrecadar mais de R$4.000 por meio de quase 50 voluntários que doaram. E no dia da pintura, que por coincidência era aniversário da escola, a gente não sabia, a gente teve a atuação de quase 100 pessoas pintando. Essa foto aqui, a gente tem voluntários, a gente tem estudantes do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, professores, coordenadores, diretores, e todo mundo... O mais legal é que todo mundo pintou juntos. Então, você tinha desde uma criança ali de 4 anos com a mãe, que talvez nunca tinha tido esse exercício, essa brincadeira de pintar, né, um muro, até o professor de história, que estava lá
porque se sensibilizou com todo o movimento que estava acontecendo. Essa moça que está aqui de cabelo azul, atrás dessa menina de vinho, ela é a professora de artes, ela ensinou na hora ali uma série de técnicas para a gente poder fazer junto com os estudantes. E assim, isso tudo não estava programado, sabe? O aniversário, quantas pessoas iam estar lá com a gente, e o ser voluntário também tem disso, né? Você se surpreende positivamente com muitas coisas. E vários dos que estão aqui, eu conheço as histórias assim de vida deles, e é só o ser voluntário que proporcionou isso, não só para mim. Tem muitos aqui, amigos meus, familiares, primos, que se mobilizaram e foram lá. A gente ficou um sábado inteiro ali, num calor de 30 e poucos graus, e cada um fez um pouquinho, e a gente conseguiu pintar todo esse muro aqui. Então, e ficou, né? Ficou o famoso legado, ficou. Eu acabei colocando aqui a foto de todo mundo, mas não dá para ver aqui a foto o muro extremamente pintado. Depois eu posso compartilhar, se alguém tiver curiosidade. Posso mandar o link até onde tem todas as fotos para vocês verem como ficou cada trecho aí do muro. Então, essa foi o primeiro projeto que eu quis destacar. E aí o segundo, ele nasceu, infelizmente, né, eu posso dizer que ele nasceu da pandemia. E por que infelizmente? Porque eu acho que todo mundo aqui gostaria de não ter que realizar nenhum tipo de projeto emergencial por conta de um problema tão sério, né? Que bom seria se, mesmo nessa situação da pandemia, todo mundo, de fato, conseguisse ficar em casa, trabalhando e tendo alimento, itens de higiene, enfim, estudando. E aí ele nasceu, mais uma vez, uma das escolas que foi beneficiada, ou melhor, família, né, da escola, foi dessa de Cidade Tiradentes, mas também a gente beneficiou famílias de uma escola de São Miguel Paulista. O Juntos pela Comunidade, ele nasceu em maio e a gente concretizou toda a entrega em meados de julho. A gente tinha o objetivo de arrecadar R$10 mil, a gente conseguiu com quase 80 doadores esses R$11.090, e com esses valores a gente conseguiu comprar 100 kits, um para cada família, com alimentos, né, cesta básica, itens de higiene e os materiais escolares. E todos esses itens, como vocês estão vendo aqui assim na foto, a gente comprou de comerciantes locais, né? Então, é mais um aprendizado, assim. Você descobre o bairro, você descobre a vizinhança, você conhece as pessoas. Você falou, dona Valquíria, eu sou o Gustavo, a gente estava falando por telefone do projeto, aí quer abraçar, mas não pode, né? Aí, essas máscaras que estão aqui, elas foram feitas por uma mãe de estudante da escola Oswaldo Aranha. E, por exemplo, eu não sabia que a gente ia fazer as máscaras com mães. Eu imaginei que a gente fosse comprar até de comerciantes locais. E aí, conversando com a diretora da escola, ela falou, nossa, Gustavo, aqui tem 2 mães de estudantes que estão fazendo máscaras. E aí a gente comprou delas. E olha, que maravilhosas essas máscaras, né? E a gente entregou cada uma delas para essas famílias. A outra foto aqui tem o kit completo, com os alimentos, todos os itens que eu disse. Essa outra foto aqui do espaço escolar, onde não tem pessoas, tem só os itens, é mais uma vez o que o ser voluntário proporciona também. Você cria engajamento, né? Então, quando a gente bolou o projeto, a gente pensou, vamos fazer a entrega direto pela escola para as famílias, né?
a escola acho que fica mais fácil, como a gente não pode se locomover, a escola pode entrar em contato com as famílias e entrega. Ah, beleza. E aí, conversando com o diretor, olha o que ele fez, que maravilhoso. Ele pegou uma sala, a escola estava fechada, ele simplesmente pegou uma sala, organizou o espaço inteiro com cada kit, que a gente apelidou de Vamos Juntos, e aí organizou uma fila, sabe, respeitando o distanciamento social, para cada família ir lá e poder retirar. E assim, ele se engajou, ele se motivou, ele quis fazer, ele quis participar, né? E se não tivesse tido esse projeto, ou melhor, se você não atua muitas vezes como voluntário, você não descobre muitas vezes o poder mesmo das pessoas. Talvez possa parecer um pouco clichê isso aí que eu estou falando, mas é verdade, assim, você cria vínculo, você cria afeto, você cria, fortalece sua empatia, é sensacional. E aí essa outra foto aqui eu fui um dia nas duas escolas para poder ver, né, para poder, de alguma forma, enxergar mesmo cada uma das famílias, e aqui é uma reunião, a gente falando um pouquinho do projeto para elas. Bom, posso ir para o último aqui? Acabou de chegar mais uma pergunta aqui da Lala. Espera aí. Pô, a Lala, tô gostando da Lala. Opa, espera aí que agora foi. Sim, mas como você colocou, muitas vezes surge a necessidade de uma atenção mais direcionada para determinado problema em uma comunidade. E como o governo já tem seu orçamento direcionado, e existe esse teto de gastos pré-estabelecido, surge essa necessidade de parceria governamental com as associações. Muitas vezes, elas se valem do capital privado para implementar e manter seus projetos, né? Então, apesar do monitoramento ser feito pelo governo, quando se trata de um capital público, não seria um dever do governo monitorar o resultado final do projeto, mesmo esse dinheiro não sendo oriundo de seus cofres, porque é cômodo que outro indivíduo ocupe seu lugar para sanar uma demanda social, enquanto se alega a impossibilidade de agir por incapacidade financeira, não? Então, como saber se a necessidade foi sanada ou se precisa de uma intervenção mais incisiva por parte do Estado para que seja resolvido? Acho que seria um conceito de mapeamento de local, entidade, problema e resultado. Eu entendi a pergunta, Lala, e acho que é um bom ponto que você toca, porque existe sim esse monitoramento, para deixar claro aqui, qualquer organização social que atue de alguma forma com o setor público, independente de ter destino de recurso público para aquele projeto, o monitoramento, ou melhor até, o aval, você só consegue muitas vezes agir em alguma esfera que é do poder público, por exemplo, os projetos educacionais que a gente toca lá no Instituto. Escola são as escolas municipais, da prefeitura, né? Secretaria Municipal de Educação. A gente não consegue atuar nessas escolas se não tiver, primeiro de tudo, a autorização da secretaria. E não tem, por exemplo, por meio desses projetos, a gente não tem destino de verba pública pela secretaria, mas a prestação, o acompanhamento por parte desses entes, eles são super fortes e são fundamentais para o aprimoramento até do projeto. Então, antes do projeto ser implementado, tem alinhamento com com integrantes da secretaria para definir os interesses, para definir os objetivos, o perfil das escolas que vão participar.
E no final, como eu falei, tem todo esse trabalho do relatório da prestação de contas. Então, prestação de contas não necessariamente está relacionado a só porque recebeu dinheiro tem que prestar contas. Não, prestar contas você pode e deve fazer simplesmente agindo em agindo com algum projeto ligado ao público, tá? Então, acho que era só essa, né, Vitor? Pode seguir. Não, apareceu mais uma, só que dessa vez é do YouTube. Rafael Grigolon... Rafael Grigolon Carvalho. Eu não li errado. Você acredita que as escolas de nossa região precisam de algum projeto social para os estudantes de baixa renda? Há alguma sugestão de projetos? Sinto que nossa região é carente de projetos sociais. Pô, Rafael, gostei. Cara, ele está falando aqui de Pinheiros, com certeza. Sempre existe espaço para implementação de projeto social, sempre. Independente se você tem, entre aspas, tudo resolvido, né, que você acha que está tudo resolvido, sempre tem espaço. De novo, o terceiro setor, trabalho voluntário, sociedade civil, é um agente fundamental para ajudar o poder público. Então, acho que projetos educacionais, eles sempre contribuem muito. Então, eu não sei, até vou compartilhar aqui algo que eu venho pensando, não cheguei a estruturar, mas assim, acho que seria muito legal, por exemplo, rodas de conversa, sabe, com organizar rodas de conversa em praças públicas aqui de Pinheiros, já que você citou o bairro. Por que não organizar? Por que não eu e você, a gente organizar um espaço, uma roda de conversa, a gente fala com algumas escolas, movimenta, faz a direção das escolas entender que, poxa, que legal esse projeto, e cativa voluntários para doar livros, e, sabe, está constituído, está nascendo alguma coisa através de um interesse social. Sempre existe espaço, sempre existe, para qualquer área. Seja saúde, esporte, meio ambiente, educação, mobilidade urbana, política, e aí política não na questão partidária, mas por que não essas mesmas rodas de conversa para poder educar politicamente, para poder dizer que, poxa, a gente precisa participar da política, a gente precisa estar dentro da política. Uma criança é importante saber que não é um tema chato, é um tema que tem a ver com a nossa vida, né? A gente precisa tá ao par. Me empolguei aqui, Rafael, mas te respondendo, cara, tem espaço, muito, e aí, seguindo aqui, que acho que tem bastante a ver até com essas perguntas que foram colocadas, esse projeto que o Éder até tinha me perguntado alguma coisa ligada ao meio ambiente, e a gente chega nele, que é o União Amazônia Viva. Esse projeto é um projeto que eu faço parte, né? A gente tem um time incrível, assim, absurdamente incrível, a maioria do sexo feminino, e isso é muito importante dizer. A gente pega na política que tem uma participação muito pequena, e existem várias iniciativas para tentar engajar mais a participação feminina, e muitas vezes não é por falta de interesse, pelo contrário, né, o sistema ainda desencoraja, né, a gente tem muitas mulheres que querem entrar para a política, mas muitas vezes não conseguem. E aqui, esse é um primeiro ponto que eu quero destacar no União Amazônia Viva, a participação feminina. Mais da metade dos voluntários são voluntárias, e de perfis completamente distintos, assim. A gente tem artistas, sociólogos, antropólogos, gente da área educacional, gente que lida com administrador, né, que é a minha formação, cientista político, tudo. E
quer um espaço melhor de aprendizado, de enriquecimento de cultura, de conhecimento, do que estar num projeto voluntário desses? É claro que isso tem que ser uma motivação, mas também não pode ser a razão, talvez, primordial, né? Você, para estar num projeto voluntário, você precisa, de fato, ser sensibilizado, estar interessado, como a gente falou, por alguma questão. Então, esse projeto, ele nasceu, esse movimento, melhor dizendo, ele nasceu especificamente por conta da pandemia, e, como eu falei, em prol dos povos indígenas da Amazônia. Os povos indígenas hoje, não sou um especialista, mas aprendi um pouco, e também com as leituras que a gente tem de notícias, informações, a taxa de mortalidade ela é maior do que nos grandes centros, e isso principalmente tem uma questão muito complexa, por exemplo, de chegada de equipamentos, dos EPIs, né, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. Então, o movimento ele nasce com uma chamada muito forte, que é: não temos tempo a perder, e a razão dele é simplesmente preservar vidas dos povos indígenas de 5 terras da Amazônia: Raposa Serra do Sol, Vale do Javari, Alto Rio Negro, Yanomami e Tapajós Arapiuns. Para vocês terem uma ideia, a meta de arrecadação desse movimento é de 6 milhões de reais. A gente já conseguiu arrecadar 80%, né, desse valor, e tem esse suporte tanto para essa questão sanitária, né, de saúde, mas também um suporte ligado à segurança alimentar das comunidades. E aí tem uma frase que lembram daquelas 4 palavras que eu falei do ser voluntário. Eu volto aqui para a palavra do verbo conhecer. Eu até postei no meu Instagram recentemente que um dos maiores conhecimentos que eu tive nos últimos tempos foi um ditado indígena que o movimento me apresentou, que é: sem pressa e sem tempo a perder. Isso, para mim, diariamente molda, assim mesmo, o meu andamento do dia, e eu jamais teria descoberto esse ditado se eu não fizesse parte de forma voluntária do União Amazônia Viva. E aí eu estendo para você que quer estar de alguma forma ligado a alguma coisa. Você vai aprender muito, muito mesmo. Hoje eu conheço um pouco mais do estado de Roraima, dessa região Raposa Serra do Sol, dos povos indígenas de lá, da filosofia, da cultura, dos valores dos povos indígenas, né? Que, pelo menos para mim, existia um distanciamento, muito do que eu conhecia era o que tinha sido apresentado ali na escola. E sabe, você aprende, nesse movimento especificamente, você aprende. A gente tá para ajudar, para resolver uma situação que é um baita problema, né, essa questão da pandemia, mas com tudo que está acontecendo, o que a gente tem aprendido com os povos indígenas é incrível, assim. Então, esse movimento, ele está diferente dos outros que já foram concluídos, está em pleno vapor, está em andamento, e a gente precisa preservar as vidas desses povos. Então, eu acho que é isso. Aqui tem todas as referências bibliográficas, né, que eu utilizei para poder falar sobre a apresentação. Destaco bastante esse livro, Parceria Social Público-Privada, acho que é muito legal, do José Mário Brasiliense Carneiro, que é da Oficina Municipal, uma escola de cidadania e política. Talvez o Conselho Participativo Municipal de Pinheiros tenha bastante
já tenha bastante projetos aí, tenha conversado bastante, que são super próximos, né? E o Humberto Dantas. E aqui eu coloco o site mesmo da União Amazônia Viva, e também para conhecer um pouco mais, e dos 2 projetos, o Juntos pela Comunidade e o Muros Coloridos, para quem quiser ver um pouco mais de fotos, saber mais. E aqui meus dados aí, fiquem à vontade para poder falar comigo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou por e-mail. Eu estou super à disposição aí. E desculpa, eu acho que estendi um pouco, aí ficou um pouco talvez comprido, mas Éder, Vitor, os outros conselheiros ao Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco dos projetos voluntários, da importância do ser voluntário, dessa questão da participação da sociedade civil, do terceiro setor, e espero, de alguma forma, ter engajado quem está assistindo a poder participar cada vez mais de projetos de interesse público. E estou aberto para perguntas ainda, se tiver. Então, Gustavo, tem uma da Érica Souza, veio do YouTube. Ser voluntário abrange a dimensão espiritual do ser humano, não é mesmo? Traz conexão, sentido e pertencimento. Foi o que você tinha comentado antes, né? Inclusive, também. Sim, sim. É uma experiência de vida. Se fosse para destacar em uma frase ser voluntário, você se torna uma pessoa melhor. Você... Bom, é uma frase só, né? Eu me empolgo. Tranquilo. E o Rafael agradeceu a resposta. A Lala também. Tem muitos obrigado, parabéns aí, que depois você pode ver no chat com calma também. E eu ia perguntar, eu posso estar colocando essa apresentação PDF, disponível o link para o pessoal poder ver depois, se quiser baixar? Tudo bem? Fica super à vontade. Pode compartilhar a apresentação, e se alguém quiser algum outro tipo de informação, eu posso providenciar. Beleza. Então, acho que é isso. Eu estou só vendo aqui se não tem mais uma pergunta. Parece que agora acabaram as perguntas. Bom, Poxa. então, Oi, pode falar, Gustavo. Não, eu vi que minha câmera estava desativada, peço desculpas aqui. Durante a apresentação não dava para aparecer, mas nessa minha última fala, eu acho que agora vocês conseguem me ver aqui. Tranquilo. Eu acho que é isso, então. Acho que pode finalizar, então? Acho que sim, só agradecer ele aqui, Vitor. Agradecer o Gustavo pela participação dele, né? A palestra aí foi bem esclarecedora. Obrigado por ter aceitado o convite aí, e se disponibilizar, né? Também disponibilizar um tempinho aí para falar aqui no Conselho. O Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros agradece, né? E deixamos aqui também para você o convite aí, quando tiver um tempo, quando as nossas reuniões presenciais retornarem, né, depois dessa pandemia, venha visitar a gente, venha participar de alguma reunião lá presencial, será muito bem-vindo aí, em nome do CPM como um todo. Eu irei com o maior prazer, Éder. Obrigado pessoalmente aí pelo seu convite. Você que entrou até em contato comigo, fico muito feliz mesmo de poder participar de algum tipo de evento do Conselho Participativo aqui de Pinheiros, que mais uma vez é onde eu resido também, né? Então foi muito legal, e sim, quando tiver uma reunião presencial, quero estar mesmo. Obrigado a todos e a todas, e quem assistiu a gente também. Muito obrigado mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta, consideração aqui do Teams também? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que não.
Então, queria agradecer a você a presença, Gustavo, muito obrigado. Foi muito legal, esclarecedor. Queria agradecer o Éder por ter feito o convite, por estar falando com você. Agradecer a Neiva, que me ajudou bastante com os comentários do Facebook e do YouTube, que às vezes eu não dou conta. E acho que é isso. Então, gente, boa noite. Termina aqui, então, a apresentação sobre o terceiro setor do Gustavo Zaven. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado. Até mais. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.